O trovadorismo foi o primeiro período da literatura portuguesa e, embora nos remeta diretamente a uma poesia lírica voltada para as cantigas dos trovadores, como eram chamados os poetas da época, essa palavra denomina na história da literatura todo um conjunto de manifestações literárias galego-portuguesas em verso e em prosa, né? Prosa, ou seja, são os textos escritos com parágrafos, tá? Então, quando fala galego-portuguesa, era o tipo de português que era utilizado no período medieval. Porque o trovadorismo, ele pertence justamente a quê? À Idade Média, tá bom? E vai compreender esse período mais ou menos o século XII até o século XIV. De 1109 até 1385. E vai referir-se também às cantigas. Eram poemas que eram cantados. Bom, o trovadorismo, então, ele existiu na Idade Média, durante o período do feudalismo, tá? Aí, mais uma vez, reforça que foi a primeira manifestação literária portuguesa. Era um período em que a igreja dominava, por isso existia esse poder eclesiástico. Esse idioma híbrido galego-português, que era o português antigo, com uma certa mistura de espanhol. Bom, os menestréis, jograis ou trovadores eram os poetas que cantavam esses poemas e utilizavam-se de instrumentos musicais, principalmente o alaúde. Mas na frente nós temos uma imagem do alaúde, que era a peça principal que era utilizada ao tocar e cantar esses poemas, tá? As cantigas, né, elas eram compostas por homens e cantadas por homens também. Bom, o contexto histórico e social da época. Esse trovadorismo ele se desenvolveu dentro do feudalismo, que era o sistema econômico, onde praticamente não havia o comércio, era tudo baseado na troca, né? Não existia o uso da moeda. Existia um senhor feudal, também conhecido como sucerano, que era dono de uma grande quantidade de terras, e ele cedia esses metros quadrados aos homens que se tornavam seus servos ou seus vassalos. Então eles faziam tudo para esse sucerano, para esse senhor feudal. Estes homens trabalhavam nas terras para esse suzerano para conseguir o seu sustento próprio e proteção contra os invasores germânicos, ou seja, os ingleses, né? Que na época invadiam a Europa com muita frequência. E em troca prometiam dar o quê? Da parte das suas produções, né? Tudo que eles plantavam, tudo que eles criavam, eles tinham que pagar para esse senhor feudal, para esse sucerano. Aqui nós temos uma imagem de um menestrel, um trovador, né, na corte, provavelmente recitando uma dessas cantigas. As características. A poesia dessa época compõe-se basicamente de cantigas, geralmente com acompanhamento de instrumentos, alaúde, flauta, viola, gaita, etc. Mas o principal era alaúde. Os autores dessas cantigas eram chamados de quê? De trovadores, e os que cantavam também poderiam ser chamados de trovadores. Esses poetas faziam parte da nobreza ou do clero, e além da letra, criavam a música, né, das composições que eram executadas nas cortes. Então, quem escrevia eram homens, mulheres não escreviam nenhuma cantiga nesse período. Bom, aqui falando do menestrel ou trovador, o poeta e bardo, aí vem a explicação, o que era isso? Pessoa encarregada de transmitir as histórias, as lendas, os poemas de forma geral, cantando a história dos seus povos em poemas recitados. Era simultaneamente um músico e poeta ao mesmo tempo, e que mais tarde também foi conhecido como trovador. Lembra que eu falei que menestrel e trovador é a mesma coisa. Usava o alaúde, que parece uma viola, e geralmente designa também todos os músicos da corte foram chamados de menestréis. Agora, essas cantigas são divididas em cantigas líricas, que dividem em duas, cantigas de amor e cantigas de amigo. Aqui a gente vai ver a cantiga de amigo. O eu lírico é uma mulher. O homem escreve como se fosse uma mulher cantando. Que canta o seu amor pelo amigo, isto é, o namorado, muitas vezes no ambiente natural e muitas vezes também em tom de diálogo, com a mãe, com as irmãs, falando da saudade desse amigo, né? Ou seja, do seu amado. A figura feminina que dessas cantigas de amigo desempenha o papel da jovem, né? Inicia ela no universo do amor,
muitas vezes lamentando a ausência do amado que partiu para a guerra. Outra diferença que existia é que essa cantiga de amiga não há uma relação entre o suzerano e o vassalo, vai ser sempre entre vassalos, em pessoas simples. Agora as cantigas de amor. O homem mais uma vez escreve, só que o eu lírico agora, a voz que fala é homem, o eu lírico é masculino. O assunto principal é o sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada e distante. Nesse caso aqui existe sim a relação entre o vassalo e a dama da corte. É um amor impossível, por isso um amor cortês, né? Aqui a gente vai ver uma imagem, vamos supor que esse soldado, ele esteja apaixonado por essa mulher, dá para perceber que ela na corte ela é superior a ele, portanto um amor impossível. Aqui a gente tem o menestrel segurando um alaúde. Agora, as cantigas satíricas, eram as cantigas de maldizer, é aquela que acabava falando mal de alguma pessoa, que poderia trazer uma sátira direta ou indireta. Seria depreciativa em relação a outra pessoa, né? E quando ela era direta, ela não poderia falar muito mal da pessoa, obviamente, por incorrer em perigo à própria vida, tá? Então, é comum a agressão verbal à pessoa satirizada, só que muitas vezes não eram utilizados exatamente o nome da pessoa. Essas cantigas satíricas de origem popular eram cantigas que retratavam uma temática originária de assuntos proferidos nas ruas, nas praças e nas feiras. Obviamente, as pessoas não estavam contentes, não estavam felizes com essa relação do seu feudal, né? Então, ele acabava sendo ridicularizado, só que não era diretamente colocado o nome dele, e sim a situação. E apesar dessa diferença de ser sutil entre a cantiga de escárnio e maldizer, porque a de escárnio usa o nome, a de maldizer já não, né? Então, a de maldizer, ela vai de maneira direta e menciona o nome e não era tão má com relação às palavras. Já a de escárnio, elas eram indiretas, tá? Só que elas utilizavam palavras bem mais pesadas, né? E aí sim existiam os palavrões. Agora vamos tentar identificar que tipo de cantiga é essa aqui. Senhora minha, desde que vos vi, lutei para ocultar essa paixão que me tomou inteiro o coração. Mas não o posso mais e decidi que saibam todos o meu grande amor, a tristeza que tenho, a imensa dor, que sofro desde o dia em que vos vi. Percebam que aqui a voz é o quê? Masculina ou feminina? O eu lírico aqui é um homem ou uma mulher? É um homem, né? Senhora minha. E já tá falando, ó, senhora minha. Já coloca a mulher numa posição superior à do homem. Então, isso aqui é uma cantiga de amor. Agora aqui. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, e se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, e percebam que aqui a voz é feminina ou masculina? Aqui dá pra gente perceber que a voz é feminina. Se o eu lírico é feminino, obviamente a cantiga é de amigo, tá? Agora aqui. Ei, dona Féa, que Deus me perdoe, pois vos tendes bom coração, que eu vos louvarei por esta razão. Que vos louvarei todavia, e veja qual será a louvação, dona feia, velha e louca. Está vendo uma certa depreciação da pessoa de quem fala? Sim, então ela não é uma cantiga lírica, nem de amor e nem de amigo. Obviamente, ela é uma cantiga de escárnio e maldizer. Por quê? Porque está depreciando a imagem da dona Féa, que seria o quê? Dona feia. E aqui nós temos o mapa mental do trovadorismo. O que é um mapa mental? Quando você faz um resumo das características, né? Você pesquisa as características de uma determinada coisa e você cita. Então aqui a gente tem a contextualização histórica, feudalismo, início do século XIX, a estrutura, cantigas de música e letra ao mesmo tempo, menestréis e trovadores escreviam e cantavam, recitavam e eram todos homens. Características criadas para quê? Para entreter a corte. Explora o amor entre os servos e nobres e é um subjetivo. Aí tem as cantigas de amor, eu lírico masculino, amor cortês, né? Agora, a cantiga de amigo, o eu lírico feminino, sensualidade, às vezes um certo erotismo.
As satíricas, cantigas de escárnio, crítica indireta e características cotidianas. Por que crítica, né, indireta? Porque as palavras eram mais pesadas, tá? E as cantigas de maldizer, crítica direta, porque as palavras não eram tão pesadas, né? E a linguagem era mais explícita, tá? Então a diferença das duas é essa aí. A de escárnio, a crítica é indireta, porque as palavras eram pesadas, usava-se palavrões, palavras de baixo calão, por isso eram indiretas, o nome da pessoa não aparecia. A cantiga de maldizer, o nome da pessoa aparecia e as palavras eram mais amenas. E aqui a gente termina, então, o assunto do trovadorismo.